Nada melhor que um cafezinho, não é mesmo? Meu café é gelado, tá, gente? Tá quente pra cacete onde eu moro. Então, meu café é gelado. O intuito desses vídeos que eu vou postar vai ser ali para ajudar vocês a estudarem. Não só com o coreano, mas no geral. Vou ali passar pra vocês tudo que eu fiz de certo e de errado com os meus estudos. Trazer pra vocês uma forma que vocês possam ali criar uma rotina, ter um cronograma, um planejamento, porque imprevistos acontecem e eu demorei muito para internalizar isso, porque pra mim não poderia ter ali imprevistos. Por isso não acontece, né? Essa não é a realidade. Estou aqui para lhe ajudar nesse quesito. Foram anos de terapia também, né? Que eu tenho aí, né? Na bagagem. Que eu consegui criar um cronograma de estudos em que eu consiga ali ter evolução. Tanto com o coreano quanto no geral. Bem-vindos e bem-vindas a nosso IA com café. Eu tô até com o microfone, eu tô muito profissional, gente, com licença. Vamos então começar a inaugurar, né, esse lindo quadro aqui no IA, falando da diferença entre aprender e estudar, que quem não sabe tem diferença, e eu só fui descobrir isso há 2 anos atrás, e muito bom, né, maravilha. Você sabe a diferença entre aprender e estudar? Não sabe? Pois agora você vai estar sabendo. Estudar e aprender são 2 verbos totalmente diferentes. Que a princípio a gente acha que é a mesma coisa, mas não, é diferente. Aí você me pergunta, Lídia, então qual é a diferença entre aprender e estudar? O aprender é adquirir habilidade, conhecimento, e instruir-se sobre um assunto. E estudar é a ação de aprender. É uma ferramenta que a gente usa para aprender. Mas isso não significa que você está aprendendo. Quem nunca aí estudou e não aprendeu nada? Quem nunca aí passou horas e horas revisando aquela matéria, revisando aquele tópico, você tem dificuldade, mas não conseguiu aprender nada? Aprender é quando a gente consegue internalizar aquele conteúdo, não só de estudo, mas no geral, que a gente leva para a vida, a gente consegue armazenar e lembrar. Por exemplo, há muito tempo que eu não tô numa escola, me formei em 2018 no ensino médio, né? Então, faz um tempinho aí, né? No meu terceirão, eu tive um professor de biologia que a escola detestava ele. Mas eu adorava ele como professor. Como ser humano, eu já não... Mas ele é um ótimo professor porque ele fazia a gente estudar. Ele passava os tópicos pra gente estudar das aulas, que a gente nas próximas aulas, e a gente teria que estudar durante a semana, porque na aula dele ele iria fazer perguntas sobre aquele tópico. Ele fazia a gente estudar. Tudo bem que ele tinha um canal no YouTube, né? Postava, achava até interessante, né? Porque podia voltar, podia, né, revisar constantemente. Só que ele pedia os negócios em cima da hora pra aula, sabe? Então, assim, a minha aula era segunda-feira e domingo à noite ele mandava os exercícios pra gente fazer pro dia seguinte. Era um terror psicológico muito grande, tive muitas crises de ansiedade, inclusive. Por causa dele, eu sei todas as fases da fotossíntese. A fase clara, a fase escura e a quimiossíntese, e olhe lá. Eu percebi que ele ali fez a gente estudar. Fez a gente aprender além de estudar. Pelo menos eu aprendi. Teve gente que não aprendeu, se perguntar sobre fotossíntese não vai saber. Mas é algo de cada um. Cada um ali tem a sua proposta de aprender e estudar, né? Não é todo mundo que está disposto a realmente aprender quando se estuda. Porque você pode estudar só para decorar, para passar naquela prova. Outro exemplo que eu posso dar é que minha mãe me obrigou a estudar inglês. Eu fui obrigada a estudar inglês. E meu tio, o irmão da minha mãe, fica zoando que eu fiz mestrado e doutorado em cursinho de inglês. A zoação da família é essa. Eu sou doutora em língua inglesa. Meu currículo diz que eu sou fluente. Se eu sou fluente, eu já não sei, né? Com licença. O ponto é, por ter sido obrigada a estudar inglês, não foi algo que eu tive ali, né? O movimento de fazer, de querer procurar para estudar. Eu simplesmente estudava só para passar. As minhas notas eram sempre ali 6. 6, 6,5, 6 e 8. Não passava disso. Fiquei acho que 6, 7 anos no curso de inglês. Gente, foi triste. Depois que eu, né, me formei no ensino médio, eu mudei de polo, porque o polo onde eu fazia era péssimo o horário. Eu não conseguia estudar direito, eu ficava incomodada, porque era na hora do almoço, eu ficava irritada. E quando eu mudei de polo,
meu desenvolvimento evoluiu muito. Eu sei muita coisa do avançado. Muitas coisas da gramática avançada. Mas eu não sei quase nada da gramática básica porque eu decorei. Eu não aprendi. Eu só estudei pra passar. Simplesmente falei, o dinheiro da minha mãe não é capim. Não gosto de inglês, mas também não vou me esforçar tanto. Se você me fizer uma entrevista de emprego, eu vou falar muito bonito aí. Mas se você perguntar o que eu posso fazer pra ir em tal lugar, eu vou olhar pra tua cara e falar, querida, você perguntou pra pessoa errada. Porque eu não sei, primeiro que eu não sei a direção. Direito de esquerda pra mim é um assunto muito delicado. Nem sempre, quando a gente estuda, a gente tá aprendendo. Ok? E a gente não precisa necessariamente estudar para aprender. Como assim, Lídia? Não entendi o que você quis dizer. Simples, a gente pode aprender de muitas maneiras diferentes. A gente não precisa necessariamente sentar ali na frente da mesa, na frente do livro, do computador e fazer resumo. Você pode aprender conversando com outras pessoas, você pode aprender com uma música, você pode aprender vendo uma série, você pode aprender observando ao seu redor. Não necessariamente você precisa sentar e pegar um livro, fazer exercício e fazer resumo. Não. Eu, por exemplo, estudo com música. Eu só descobri que eu era inteligente quando eu tava no 8º ano do fundamental e eu perguntei pra minha mãe como ela estudava e perguntei pro meu pai como ele estudava. E eles falaram totalmente diferente, né? Meu pai estuda fazendo resumo e lendo alto, em voz alta, e minha mãe faz como se fosse, não um mapa mental, mas como se fosse resumos, como se ela fosse dar aula pra alguém. E eu falei, caramba, então não é só você sentar e fazer resumo, sabe? Não é só você sentar e ler aquela matéria e fazer exercício. Que até então eu achava que era só isso. Sentar, fazer exercício, ler aquela matéria e pronto. Aí eu fui testando todas as maneiras que eu poderia ali ter para estudar. E eu descobri que eu dou muito bem com música. Eu tenho ali uma memória por associação. Então, por exemplo, se eu for estudar sobre um tópico, sei lá, história do Brasil, e colocar ali uma música calminha, instrumental, não instrumental, antigamente não era instrumental, né? Antigamente era um pop, um rap, né? E eu só escutava aquela música constantemente no período inteiro que eu estava estudando aquele tópico. E quando eu ia fazer a prova, eu lembrava da música. E quando eu lembrava da música, eu automaticamente lembrava de tudo que eu escrevi. E eu consegui fazer a prova. E eu descobri que eu era inteligente. Porque eu quase reprovei no 7º ano, né? Por muitas coisas. Mas uma delas foi que eu não conseguia ali colocar no papel tudo que eu sabia. E era muito difícil pra mim. Era difícil pra mim, né? Eu não sou diagnosticada, mas eu tenho ali uma leve suspeita de ou eu ter TDAH ou déficit de atenção. Ou os dois, mais um autismo. Eu não sei, ainda preciso ir fazer esse acompanhamento com uma profissional. Mas eu tinha muita dificuldade de me concentrar. Eu não conseguia me concentrar, era muito difícil pra mim. Então, eu vi na música uma oportunidade. Eu tenho muitos alunos que estudam de várias formas diferentes. Eu estudo com música fazendo resumo. Tem alunos que fazem, alguns dos meus alunos, fazem ali resumos e mapas mentais. Outros ficam ali só na prática. Pega exercício, faz exercício, refaz, pesquisa, procura. Eu, por exemplo, descobri que eu adoro fazer tradução. Tradução é uma coisa, gente, que vocês acho que vão perceber conforme os vídeos vão ser postados, né? Mas eu adoro fazer tradução. E a tradução com a música é algo que me encanta muito. Porque a gente vê ali a gramática na prática, tanto no inglês, coreano, francês, italiano, independente. Quando você começa ali com um idioma, pega ali a gramática daquele idioma e vai ver na prática, já que você pode ser parecida comigo, que eu tenho uma certa timidez para falar com pessoas que eu não conheço. A não ser que essa pessoa puxe um assunto que eu goste muito de falar, como por exemplo livro. Adoro livro. Eu tenho 3 prateleiras de livro pra cima, tenho mais prateleira de livro embaixo da mesa, então assim, eu adoro livro. Então, se a pessoa perguntar sobre um livro específico que eu tô lendo, nossa, eu vou render assunto até eu ficar sem saliva. No primeiro contato, eu sou muito tímida. E quando eu comecei a dar aula, foi uma coisa muito difícil pra mim, porque eu tinha dificuldade de me expressar e gaguejava demais. Eu falo demais. É claro que a gente vai cortar, né, aqui o vídeo, mas eu vou ter provavelmente 20 minutos de eu falando, porque eu não calo a boca quando eu pego
o fogo, né, aquela energia da conversação. Isso no português. Eu tenho dificuldade no inglês, tenho dificuldade no coreano, dificuldade ali no russo, né, que eu comecei a estudar russo. Eu tenho dificuldade na fala, na prática da fala. E no espanhol também. Então, a dificuldade que a gente tem na nossa língua materna, a gente acaba levando para aquele idioma que a gente está aprendendo. Mas assim, é algo que eu estou trabalhando. Minha mãe uma vez falou pra mim que não era legal eu falar das minhas dificuldades, das minhas falhas. Vocês verem, né, que até eu tenho dificuldade. Eu estudo coreano desde 2017. Quando eu comecei a estudar, não gostava muito de estudar com áudio, não gostava muito de falar, de praticar. Eu só estudava gramática e análise de texto. Eu arraso numa gramática e numa análise de texto. Agora me pede pra falar alguma coisa, me pede pra escutar um áudio, eu choro. Por eu não ter tido essa prática no início, eu tenho essa pequena dificuldade no momento. Não tanta como eu tinha no passado. Hoje em dia já tô melhor. Porque eu fui me desafiando, eu fui ali batendo de frente com as minhas dificuldades pra gente poder evoluir. E é assim que a gente evolui. Tudo bem que um dia de cada vez. Tem dias que você não tá legal, tem dias que você não consegue, tem dias que ninguém te segura, né? Mas tem dias que não, sabe? E tá tudo bem. É sobre você encontrar a forma que você ali consegue estudar. Tinha uma aluna que ela botava os doramas que ela já assistiu, né? As séries, doramas, e repetia aquela mesma cena constantemente, e estudava, e prestava atenção, e anotava, e passava limpo. Eu achei incrível. Aí eu fiz isso, né? Assisti 6 vezes de Goblin, gente. Goblin é meu dorama favorito, né? Minha série favorita da vida é a Goblin. Eu demorei um século pra ver essa série. Minha melhor amiga ficou perturbando pra caramba pra ver. Quando eu vi, eu falei, caramba, por que eu não vi antes? Eu falei. E eu vi Goblin 6 vezes. E na terceira vez que eu comecei a eu rever, né? Goblin, eu falei, eu vou estudar com Goblin. Gente, eu anotei muitas expressões, eu anotei muitas coisas, eu pesquisei muitas coisas. E quando a gente faz esse ato de procurar saber daquele assunto, procurar saber daquela gramática, já é maravilhoso. Aí, em 2019, foi quando o IA foi criado, eu tava conversando com um professor e ele falou assim, Lídia, por que você não procura dar aula do alfabeto? Aí eu falei, não sei, eu tenho nervoso, eu não sou formada ainda, né? Eu ainda vou ser formada. Até lá a gente vai estudando. E ele falou, por que você não dá aula? Você tem dificuldade, né, de falar, de se expressar, tudo que você aprendeu. Por que você não dá aula, né? Em vez de só estudar. Aí eu falei, tá bom. Aí foi quando eu criei o IA. Minha primeira aluninha, né, é uma das minhas melhores amigas. E ela tá comigo desde 2019, tá? Eu e ela falando nos Hangul ali da vida, um Hangul Go. Então, é sobre você se desafiar, sabe? Não ficar só naquela coisa presa no tradicional. Porque a gente tá acostumado a ter uma forma de estudar muito tradicional no Brasil. E a gente vê que hoje em dia, isso não é uma coisa que tá ali enchendo os olhos dos estudantes. E muitos deles se acham burros por não conseguir acompanhar, né? Mas eu te falo, você não é burro só porque você não consegue estudar de um jeito tradicional. Talvez você estude melhor dançando. Ou simplesmente grava você lendo, né, aquele conteúdo, coloca o fone de ouvido e vai escutando. E cada um tem uma forma de aprender, tem uma forma de estudar. Mas lembre-se que uma coisa é totalmente diferente da outra. O aprender é quando você ali absorve aquele conteúdo e quando você é questionado sobre aquele conteúdo, você sabe explicar porque você aprendeu. Você sabe, você tem esse conhecimento. Mas o estudar não significa que você está ali aprendendo. E você pode estudar como quem não quer nada. É igualzinho quando a gente estuda, passa limpo uma gramática e quando vê, mas o que é sobre isso daqui? Aí você fica tipo, gente, como assim eu não sei o que eu acabei de escrever? Eu passei 3 horas escrevendo esse resumo, eu não sei, não faço a mínima ideia. Aí que a situação complica. Isso me ocorreu uma vez quando eu tava, antes de começar a dar aula, antes de 2019, eu fui mostrar meu caderno lindo e maravilhoso. Meu primeiro caderno coreano é feio. Nossa, meu primeiro caderno coreano é feio pra caramba, vocês não fazem ideia. Fui mostrar meu caderno lindo e maravilhoso, né, que eu faço lettering. Acho que é uma coisa que me ajuda muito a focar, porque eu preciso prestar atenção nos detalhes. Eu gosto de fazer isso, né? Acho que é mal de desenhista, né? Porque eu também sou desenhista. Eu fui mostrar esse caderno pra minha mãe. E ela falou assim, é muito bonito, mas você sabe o que essa matéria aqui, essa gramática fala? Eu fiquei olhando pro caderno. Gente, eu fiquei olhando pro caderno por muito tempo. Um tempo, assim, que eu me preocupei. Passei quase 3 meses passando essa gramática pro caderno, eu não sei o que tá escrito aqui. Foi quando eu comecei a questionar
Se eu sabia mesmo ou não, foi desesperador. Mas no final deu tudo certo. Hoje eu tô no meu 5º caderno, né? Porque eu adoro ficar atualizando e anotando e anotando. E acho que a vida de professor é assim, né? Você acaba escrevendo, anotando muitas outras coisas, muitas observações, porque você pesquisa muito, você estuda muito. E quando eu percebi que dar aula é uma coisa que me faz aprender muito, é uma forma de estudar. Vocês não sabem quão incrível é você gostar de alguma coisa, ensinar ela e os alunos questionarem. E você vai pesquisar ali formas mais fáceis de você passar aquela gramática para aquele aluno, para ele entender. É uma coisa muito gratificante, igual ver a evolução dele. Mas só porque é coreano, até porque se fosse pro inglês eu acho que não ia dar muito certo não, porque eu tenho um ranço do inglês que vocês não fazem ideia. Mas é sobre você ter em mente que cada um tem uma forma de absorção diferente. Então, assim, seja você fazer uma gravação sua lendo aquele conteúdo, é sobre você fazer a prática apenas, fazer seu exercício, é sobre você estudar com música. E, atualmente, eu estou estudando com música instrumental, que é uma coisa que me acalma, né? Que depois a gente vai ter um outro vídeo falando sobre ansiedade, que eu tenho muita, sou a rainha da ansiedade, né? Os remédios que digam. Eu vou trazer um vídeo falando sobre essa ansiedade que a gente tem, que eu tenho muita, às vezes eu me sinto, meu Deus, eu tô muito atrasada, eu tô desde 2017, eu não consigo focar nisso, uma coisa básica, mas é só um momento, porque você lembra daquela gramática, quando você aprende mesmo, você lembra. Dificilmente você esquece. Então, o aprender te traz o conhecimento, e o conhecimento é uma coisa que a gente não perde. É uma coisa que vai ficar contigo independente do que vai acontecer. Por exemplo, gente, eu fiquei tanto tempo pra saber a diferença entre 2 gramáticas de língua coreana, porque pra mim eu aprendi de um jeito que eu só absorvi. Eu não conseguia ver nitidamente a diferença. Eu pesquisei em tanto canto, que hoje em dia, quando a pessoa fala sobre essas 2 gramáticas, eu falo, gente, é isso e isso. Essa é a diferença das duas. Eu adoro dar revisão. É uma coisa que revisão nunca é demais. Esse é o lema que eu falo pros meus alunos. Revisão nunca é demais. E assim, eu passo as gramáticas todas completas. Eu passo ali tudo cheinho, tudo bonitinho. Mas na aula da revisão, na hora da dica da professora, né? Dica da São Senim, eu chego e falo, gente, é isso. Ah, mas por que você não falou antes? Porque conhecimento nunca é demais. Eu entendo que a princípio parece que a cabeça estoura. Mas depois, quando a gente tem aquele insight, você não esquece mais. E foi isso que essa aluna me fez. Eu fiquei tão traumatizada que eu não conseguia passar para ela qual era a diferença entre as duas, porque era muito fácil. Falei, como é que eu vou dar uma dica para essa aluna que tá com dificuldade nisso? Gente, eu pesquisei tanto, fiz resumo. Quando eu consegui entender ali a diferença real entre as duas, eu falei, meu bem, essa é a diferença das duas. Ela é só isso? E tem aquela gramática toda? Eu falei, é só isso. Então, assim, às vezes, a gente aprende por maneiras que a gente nunca um dia pensou que iria aprender. Por exemplo, aprendi muito e continuo aprendendo com as minhas aulas, dando aula. Sou apaixonada, mas meu coração está sempre reservado para uma tradução. A tradução ao pé da letra é maravilhoso. Acho que vocês vão entender minha empolgação conforme os vídeos vão ali sendo postados. É sobre vocês terem em mente que cada um tem seu tempo, cada um tem seu método. E tá tudo bem não ser igual ao outro. Eu só fui perceber que eu sou inteligente quando eu fui pro ensino médio. Porque quando eu comecei a estudar pelo meu método lá no 8º ano do ensino fundamental, eu não ia muito bem nas aulas, sabe? Por muitas questões também psicológicas que eu passei. Também a gente vai falar sobre essas questões psicológicas que a gente pode aí ter nesses momentos de aprendizado, nesses momentos de estudos, né? E o aprender vai fazer você ali ter uma estabilidade que quando você for ali questionada, você vai perceber que não é isso. Eu entendi, eu aprendi. É isso daqui. Se o outro não entende, o problema é do outro. Mas a gente foca no nosso conhecimento. Então, assim, eu, por exemplo, eu sou péssima em exatas. Gente, eu sou péssima, é uma negação em exatas. Eu não sei como eu consegui passar no ensino médio com uma nota boa em física. Eu sou péssima em física e matemática. Meu primeiro 10 em matemática eu chorei. E não nem brincadeira. Minha professora falou até assim, se você não sair dessa sala, eu vou tirar um décimo teu. Eu saí correndo. Eu sempre tirava 1,5. Uma pessoa que sempre tirou 1,5, que tirou um 10, eu percebi ali que eu era inteligente. Sabe? Eu só não sabia estudar. Eu só não sabia como ali aprender. Quando eu aprendi como é aprender, o mundo assim se expandiu de uma forma, eu falei, gente, eu sempre fui inteligente. A área de dominação é humanas.
Gente, adoro desenhar. Eu sou desenhista, sou formada, tenho 2 diplomas de desenho. Então, assim, eu sou totalmente da parte de artes, da parte de comunicação, nessa parte inteira, sabe? De letras, de idiomas. Eu me dou muito bem nessas matérias. E dou bem muito em biologia também, né? Todo mundo da minha família achou que eu fosse ser bióloga, né? Porque eu amava biologia. Mas no final eu não acabei indo pra biologia. Mas é sobre você compreender que tudo bem a gente não ser inteligente numa coisa, mas não significa que a gente não seja inteligente. Eu sou uma negação com matemática. A pessoa pode ficar ali falando sobre horas, sobre regra de 3, equação de segundo grau. Gente, não vai entrar na minha cabeça. Não é porque foi por falta de tentativa. Foi porque eu realmente não consigo compreender isso de uma maneira mais clara do que uma outra pessoa. Quem sabe estuda menos e aprende mais. Eu percebi que eu me desenvolvi muito bem com música. Você pode desenvolver mais com ali mapa mental. Tem outros que desenvolvem melhor fazendo exercício. Tem outros que desenvolvem melhor ali fazendo flashcards, né? Tem outros que ali se desenvolvem melhor fazendo a análise de música, como é o meu caso, né? Também. Tem outros que acabam se desenvolvendo melhor dando aula, né? Explicando aquele conteúdo para um amigo que não entendeu. Então, assim, é sobre vocês se testarem e ver qual das melhores formas de estudar é a forma que você consegue ali absorver e aprender de fato. E essa frase, né, sugere que a qualidade do estudo é mais importante do que a quantidade. Isso significa que um aluno ou uma aluna que realmente compreende o conteúdo e sabe como estudar de forma eficaz pode obter melhores resultados com menos tempo de estudo, em comparação a alguém que estuda muito, mas sem foco ou método adequado. 2018 ali, eu me propus a passar as férias inteiras estudando coreano. Eu acordava cedo, né, no mesmo horário que eu entraria na escola, e ficava de manhã, tarde e noite estudando coreano, direto, sem parar. Eu ficava das 7 da manhã até as 7 da noite estudando direto coreano. Eu só parava pra almoçar, pra lanchar, pra ir no banheiro fazer um xixi, tomar um banho, mas eu voltava de novo. E, gente, o cansaço mental que eu tive foi enorme. Que foi quando eu fui mostrar ali meu caderno pra minha mãe. Aqui, mas meu caderno tá bonito, né? Ela tá, mas os conteúdos aqui, você conseguiu compreender? Não foi um tapa na minha cara. Não adianta você ali passar horas e horas e horas e horas estudando, mas você não conseguir ter foco. E mesmo assim eu persistia, eu ficava ali persistindo, e no final eu perdi horas da minha vida, sabe? Pra nada. E assim, eu ficava cansada, eu dormia cedo por cansaço mental. E eu simplesmente falei, caramba, olha só. A quantidade não é muito boa, não. Acho que melhor eu pecar pela qualidade do que pela quantidade. Hoje em dia, se eu estudo 2 horas no máximo, coreano é muito. Muito. Eu resolvi distribuir essas quase 10 horas de estudo. Ficava esse tempo todo e eu não conseguia absorver nada. Meu caderno era lindo, mas o conteúdo eu não tinha aprendido. Eu só estudei. E estudar não significa que você está ali aprendendo. E temos aqui alguns principais pontos sobre essa expressão, né? Que é a distinção entre estudar e aprender. Que foi que a gente, né, teve esse papo. A qualidade sobre a quantidade, o estilo de aprendizagem e a autonomia nos estudos. Tem gente que se desenvolve melhor estudando em grupo. Tem gente que se desenvolve melhor individualmente. Tem gente que os dois tá maravilhoso. É sobre você ali se conhecer e se aventurar. Então, assim, se você não conhece sua forma de absorção de conteúdo, se você não sabe ali por onde começar, começa do zero. Testa ali uma semana com o método tradicional. Se você não conseguiu no método tradicional, foque para outro. Faça resumo, pega ali, né, uma matéria, do que você aprendeu, você faz resumo. Também não se adequou? Vai ali para estudar com música. Uma música calminha, principalmente instrumental, assim, de leve, né? Não aconselho você a botar música com letra, né? Porque você pode acabar se distraindo, que é o meu caso. É sobre você ir testando os métodos possíveis existentes e não ficar preso numa coisa só. Entende? Então, assim, eu sou o tipo de pessoa que minha mãe fala que se eu, né, fosse um pecado capital, eu seria a gula. Mas não por causa de comer, né?
é por causa do conhecimento. Eu adoro procurar, eu adoro me integrar, eu adoro saber das coisas. Mas eu acho também por causa da faculdade que eu fiz, né? Que eu fiz marketing, sou formada em marketing. Então, assim, eu adoro conhecer, eu adoro pesquisar, eu adoro correr atrás, eu adoro entender aquelas coisas, do que levou aquela pessoa, o que levou a isso estar acontecendo, sabe? Então, eu adoro conhecer, conversar, assim, sobre vários tópicos. Eu adoro testar, adoro fazer as coisas, sabe? E, por exemplo, teve uma situação na minha vida em que eu tava na dúvida do que eu queria da minha vida, né? Eu falei, mãe, eu não sei o que eu quero pra vida, eu não sei o que eu quero de profissão. Eu tinha feito teste de orientação vocacional, só que mesmo assim, eu não sabia, ainda tava na incógnita. E teve 3 ali que se destacaram muito, que foi letras, marketing e moda, né? Design de moda. E minha mãe falou uma coisa que gente, só aumentou essa minha sede por conhecimento. Ela falou, faz os 3. Dos 3 que você se identificar mais, você vai e vai. Aí me ferrou, porque eu gostei dos 3 e é complicado, né? Hoje em dia eu sou formada em marketing, tenho diploma de lista, né? Não só desenho roupa, mas também desenho outras coisas que eu gosto de desenhar, só não sou muito boa em realismo. Além de ser consultora de imagem e estilo, com especialização em coloração pessoal, e estudando aí pra fazer letras. Sabe, é sobre você se testar, você procurar saber, se integrar, não ficar só numa coisa fechada. Não só para o estudo, mas pra vida. Abrindo parênteses, eu sei que minha situação financeira pode ser diferente da sua. Não que eu tenha feito tudo de uma vez só. Eu fiz aos poucos, quando terminei um, comecei outro. Mas entendo que possa ser complicado para você. Então, procure saber de pessoas que estão onde você quer chegar. Procure na internet pessoas que fazem o curso que você está interessado ou no emprego que você tanto almeja. O importante é você conhecer tudo sobre aquele assunto e ver se realmente deseja seguir este caminho. Antes tarde do que nunca. E o importante é fazer aquilo que você se sente bem em fazer. Sabe, você tá com dificuldade, não sabe o que quer? Vai testando. Quando minha mãe falou isso pra mim, eu saí pesquisando pontos de vista de pessoas que estavam dentro dessa profissão. Porque uma coisa é certa, só aceite conselho de pessoas que estão aonde você quer chegar. Não aceite conselho de pessoas que não estão aonde você quer chegar. Então, assim, caso tenha um parente, tenha aquela pessoa, mas já fazer isso, essa pessoa dando palpite sobre a sua vida, sobre o que você deve fazer, está onde você quer chegar? Não. Ignore. Faça ouvido de mercador. Eu saí procurando, né, me integrando, fui sabendo outros pontos de vista. E assim, mesma coisa com o coreano. Eu saio procurando pessoas que estão estudando, pessoas que sabem do assunto, pessoas que já são fluentes, pessoas que estão ali em contato com aquele idioma. Na época, eu saí procurando muitos youtubers que estavam ali dentro da cultura coreana. A Midori, a Panda Angélica, a Mandy, o Gu. Então, eu só consumir esse tipo de conteúdo porque eu queria estar onde eles estavam na época. Eu procuro pessoas, né, ali, youtubers, que estão por dentro. Então, ali tem eu sou apaixonada pelo canal dela. Ela é um amorzinho. Tanto o inglês dela quanto o coreano dela são maravilhosos. A Iora, e ela mora nos Estados Unidos, mas é coreana. Nascida da Coreia, só que se mudou quando era mais nova. E, desde então, mora nos Estados Unidos e visita, né, a Coreia do Sul de tempos em tempos. Ela falando coreano, ela falando inglês, eu estudo vendo os vídeos dela. Além de acompanhar a rotina dela, né, de uma estudante de medicina. O foco do vídeo é: procure pessoas que estão onde você quer chegar. Procure ali pontos de referência. Eu, por exemplo, quando não sei uma gramática específica, eu não fico só numa coisa, com uma pessoa. Eu procuro de outros. Então vai ser aventura, não tem medo. De início pode ser desafiador, mas não é difícil. O problema, entre várias aspas, da língua coreana, são os vários níveis de fala que ela tem. Tem várias formas de dizer várias coisas na língua coreana. Você vai ali percebendo sua evolução e vendo que, caramba, não é difícil. Quando você ali sabe como você absorve aquele conhecimento, né, como você aprende, e vai conseguir estudando, né, do seu jeito, sem se forçar em nada. Gente, hoje em dia, eu coloco ali na meta semanal de estudar pelo menos 2 horinhas de coreano por dia, né, de segunda a sexta. Às vezes nem chego a isso,
Às vezes eu fico só 1 hora, às vezes eu fico 30 minutos, às vezes eu fico só num áudiozinho, sabe? Eu não tô com muita vontade, mas eu faço um pouquinho, faço ali um resuminho, sabe? É sobre você ter em mente que tudo bem. Não precisa estar tudo de si, como eu fiz, né? Estudar 10 horas direto. Porque você fica cansado mentalmente e não flui. Então, espero que vocês tenham gostado dessa inauguração do IA com Café. É reinauguração, né? Porque já existia esse quadro. Só que eu deixei só para os alunos do IA, mas eu resolvi deixar público, né? Para vocês também terem outros pontos de vista. E além das análises de música. Então a gente vai ter aqui, vou trazer nesses papinhos legais, não só sobre estudo, mas também ali sobre ansiedade, nervosismo, síndrome do impostor, né, que eu acho legal a gente falar sobre, que não é muito falado. E ajudar, trazendo as minhas experiências, para vocês terem um ponto de vista de alguém que estudou errado, estudou 2 anos errado do coreano, tinha tudo para desistir, mas eu tô aqui. Então, assim, é sobre a gente sempre se desafiar. E tá tudo bem você não seguir o mesmo padrão que os outros. Você não é igual a ninguém. É como diz nossas mães, né? Você não é igual a ninguém. E tá tudo certo. Então, meus amores, espero que tenham gostado do vídeo, né? Qualquer dúvida que tenha surgido, ficado, pode deixar aí nos comentários. Provavelmente nos futuros vídeos eu talvez traga alguns livros aqui, que eu adoro livro. Tem muitos livros asiáticos que eu leio que não dá pra ver, mas estão aqui no canto, né? Livros asiáticos de pontos de referência, sabe? Muito bons, que eu acho que seria legal caso vocês tenham essa possibilidade, essa condição de comprar, né? Pra integrar ali nessa sua trajetória com o aprendizado, não só com o coreano, mas para a vida. Ok, meus amores, meus chuchus, meus cheiros, ficamos por aqui. Um beijo e um queijo e até a próxima aula. Ó. Até o próximo vídeo. Eu sou acostumada a falar aula. Quando eu falo vídeo, não acabo nunca, necessariamente.